Por ocasião de coletiva de imprensa abordando a situação de Manaus e os projetos para vacinação no Brasil, o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, general Eduardo Pazuello, fez uma contundente advertência para a necessidade de o país mitigar efeitos de uma quarta onda na pandemia. O ministro encetou: as medidas são todas do governo estadual ou municipal. Se está de acordo ou não com o executivo, é algo que precisamos respeitar. O que é importante, a economia não pode parar, ponto. Se a economia parar, nós vamos acelerar a quarta onda. Vocês sabem o que é a quarta onda? Talvez não saibam. É o choque no emocional das pessoas, todos causados pela queda da capacidade de manter sua família e se manter. Neste contexto, ele salientou: se a economia quebrar, nós vamos estar acelerando a quarta onda. É um jogo muito difícil de equilibrar. Por isso que há tanta dificuldade de se tomar as decisões. É preciso manter a economia e tomar medidas para diminuir não só o contágio, mas também outras procuras por médicos. Ademais, o general assinalou: é tudo muito mais profundo que uma pergunta colocada para colocar A contra B, C contra D. É muito mais profundo e difícil e está nas costas dos governadores e prefeitos. Assim está. A última pergunta agora é da Emily Bank, do Estadão. Boa tarde, ministro. Boa tarde, pois não, Emily. Minha primeira pergunta, ministro, é se o Ministério da Saúde planeja agora, seguindo o exemplo de Manaus, tendo a questão de Manaus como referência, intensificar ou mesmo planejar, melhorar as campanhas, intensificar pelo distanciamento social e pelo uso de máscaras, já que a gente teve, inclusive, em Manaus, o próprio presidente Jair Bolsonaro apoiando protestos contra medidas de fechamento do comércio. Muito obrigado pela sua pergunta. As medidas, elas são todas do nível estadual e municipal. A posição deste ou daquele... eu vou te responder, tá? Você pode sentar, pode deixar. Tenho mais uma pergunta. Oi? Tenho mais uma pergunta. Tá bem. Então, as medidas são todas do governo estadual ou de municipal. Se essa ou aquela medida está de acordo ou não com alguém do executivo, isso é uma posição individual ou a posição que nós temos que respeitar. O que é importante? A economia não pode parar, ponto. Porque se a economia parar, nós vamos ter vamos acelerar a quarta onda. Vocês sabem o que é a quarta onda? Não sei, talvez não saibam. É o choque no emocional das pessoas. É a depressão. Todos causados pela queda da capacidade de manter sua própria família e de se manter. Essa é a quarta onda de uma pandemia. Se a economia quebrar, nós vamos estar acelerando a quarta onda. Então, é um jogo muito difícil de equilibrar. E é por isso que o gestor, o governador e o prefeito têm tanta dificuldade de tomar as decisões. Porque ele precisa manter a economia. Ele precisa manter a economia. Mas ele precisa encontrar medidas para diminuir não só o contágio, mas diminuir outros acidentes, outras procuras pelo médico. Diminuir uma outra entrada. Aí, um fechamento mais cedo de bares e comércios noturnos evita que aquele agravamento da madrugada normal no dia a dia, aquilo não aconteça e impacte menos. Então é tudo muito mais profundo do que uma pergunta às vezes colocada, que visa colocar A contra B, C contra D, para tentar fazer uma cariação, para criar uma mídia. O troço é muito mais profundo, é muito difícil. E isso está nas costas dos nossos governadores e prefeitos. Então... E a gente tem que apoiá-los nas suas decisões, apoiá-los com o que for necessário. Porque são eles que sabem o que dá certo ali dentro, naquele momento. Sim, nós precisamos aumentar as medidas preventivas, continuar com elas.
elas são necessárias. As vacinas têm um prazo longo para a criação de anticorpos ou para ter resultados. Nesse período, nós precisamos ainda de muitos cuidados. Então, da parte do Ministério da Saúde, não tem nenhum plano de intensificar campanhas por medidas de proteção por enquanto? O Ministério já faz campanhas sobre isso. Nada além do que já é feito? O Ministério já faz campanhas sobre isso, e campanhas muito abrangentes. Vamos continuar fazendo. Nós não vamos fazer, nós vamos continuar fazendo. Entendi. Por não. Ministro, sobre a questão de vacinas, alguns estados relataram atraso nas entregas. O que aconteceu? E tem alguma perspectiva de faltar doses já nesse primeiro lote? Não, não há falta alguma do primeiro lote. Eu vou te explicar para você entender o que aconteceu. Nós tínhamos uma previsão de fazer toda a logística hoje e os estados fazerem a logística amanhã para os municípios. E a partir daí a gente iniciar a campanha na quarta-feira. Os governadores, em comum acordo, me solicitaram que eu acelerasse ao máximo a distribuição para que eles pudessem começar imediatamente ainda hoje. Então, aquilo que era planejado até hoje às 8 horas da manhã para acontecer durante o dia, está sendo encurtado para poder atender o pedido dos governadores. Isso, você imagina a mudança da logística para 26 estados num país continental como o Brasil. Então, aeronaves, planos de voo, novas aeronaves contratadas e, em alguns casos, uma aeronave pequena, que não pode levar numa perna só, tem que fazer 2 voos. A aeronave grande, que faria um voo só iria chegar de noite. Então você fraciona, entrega a primeira parte para poder iniciar e na sequência chega a segunda parte. Espero ter te explicado com bastante clareza. Ministro, última coisa, o governo tinha um plano de fazer um evento de lançamento aqui no Palácio do Planalto. Esse plano está mantido? É uma pergunta só, né? Vamos encerrar então essa coletiva de imprensa. Muito obrigado, tá? A presença de todos. Boa tarde. Não, eu acho que as perguntas já foram encerradas. Nós temos um plano. Tá bem. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, ministro. Primeiro eu gostaria de saber, por favor, quem estava participando dessa reunião, além do senhor e do governador com o presidente, quem estava participando da reunião agora à tarde, além do senhor e do governador com o presidente, por favor. Isso é uma agenda do presidente da República, não é minha. Os outros ministros não participaram desse encontro? Eu vou responder. A agenda do presidente da República é dele, eu não posso falar sobre ela. É porque parece que outros ministros participaram também, aí a gente gostaria de saber Eu vou só colocar para a senhora, se a reunião fosse minha, eu podia divulgar a minha agenda e as pessoas que estavam comigo. Quando você é convidado para uma reunião do presidente da República, a agenda é dele. Eu não posso fazer comentários sobre a agenda do presidente. Eu pergunto isso, pois não, ministro, eu pergunto isso porque há essa, vamos dizer, briga entre governo federal e estados. O presidente chegou a dizer que a vacina é do governo federal e não dos estados. Eu vou colocar para a senhora de novo. Eu desconheço essa briga. Hoje nós fizemos a entrega para a maior parte dos governadores do país. Aqueles que não puderam estar foi porque não conseguiram chegar em Guarulhos, de forma republicana, ressaltando muito a união do nosso país, ressaltando o nosso pacto federativo, a nossa lealdade federativa. Então, desculpe, essa posição também não confere com o que eu estou vendo. Tem mais 2 perguntas. Assim como houve contato com o embaixador da Índia, também houve recentemente um contato do presidente com o embaixador de Israel. Há alguma negociação nesse sentido com Israel? O embaixador de Israel estava nos trazendo a possibilidade de trazer também uma aeronave. Mas é uma aeronave tipo as nossas C-130 Hércules. E ela vem, são dias de voo para chegar aqui. E nós estamos avaliando se isso daí chegaria. Porque hoje está equalizado o oxigênio no Amazônia, em Manaus, na Amazônia, no Amazonas. E acreditamos que a partir de agora a gente comece a receber o fluxo normal de grande quantidade por balsas e carretas, porque uma aeronave leva 5 metros cúbicos, uma carreta são 40 metros cúbicos, 40 mil metros cúbicos.
40 toneladas, uma aeronave leva 5. Então você tem que fazer 8 pernas, 8 voos de um Hércules para ter uma carreta de oxigênio. Então, nós estamos avaliando se ainda é interessante um avião decolar de lá, voar 4 dias para chegar aqui. Até lá, nós já devemos estar com o oxigênio bastante equilibrado. Diferente de 4 horas e meia de um avião vindo de Miami já com oxigênio. E um Galaxy, que seria um grande porte. De qualquer forma, há essa possibilidade também. Sim, nós estamos estudando isso. E a última pergunta é com relação ao que o presidente Maia falou. Ele disse que uma farmacêutica, inclusive, procurou o governo várias vezes e não foi, procurou o Ministério da Saúde e disse que não foi atendido, e que muito provavelmente esse Desculpa, assunto... eu não estou te ouvindo bem. Desculpa. A máscara é muito difícil, com o microfone a gente não aqui compreende. Mais perto agora, perdão. Muito obrigado. O presidente Maia, ele disse que uma farmacêutica, acredita-se que a Pfizer, tenha procurado o Ministério da Saúde por várias vezes e tenha batido na porta em vão. Ele disse que esse assunto todo vamos dizer, da demora do governo, segundo ele, em atender as demandas do país, pode gerar uma CPI lá na frente. O governo teme essa CPI? Eu nunca ouvi falar desse assunto. Eu volto a dizer para a senhora, isso é a posição do deputado. Ele tem as posições dele, não tem problema nenhum, faz parte, é a democracia. Tá bom? Quanto às ações do Ministério, a gente responde em qualquer momento, não há problema algum. Com relação a qualquer farmacêutica, elas são recebidas, dependendo das suas propostas, a gente prossegue, dependendo das suas cláusulas de condicionantes, a gente tem capacidade de fazer ou não, mas especificamente dessa farmacêutica, eu já falei tantas vezes aqui, eu acho que eu não preciso mais explicar as cláusulas que elas exigem, não preciso explicar que eles não têm quantidade suficiente para nos fornecer, nos oferecem 2 milhões de doses agora nos primeiros 4 meses, nos oferecem mais 6 milhões de doses até julho, e as cláusulas são todas impeditivas em termos de contratação. Eu acho que qualquer brasileiro achar que nós estamos escolhendo essa empresa ou aquela, ou não queremos tratar com aquela por qualquer razão, seria realmente duvidar da nossa boa intenção de atender o povo imediatamente. E não tenha dúvida, se qualquer farmacêutica trouxer propostas execuíveis, aceitáveis, nós vamos atender e vamos comprar. Certo, mas essa proposta houve. Eu já falei isso aqui 500 vezes. Se a senhora quiser, eu repito tudo, vai demorar uns 10 minutos. A senhora já ouviu eu falar sobre isso algumas vezes? Eu estava na última coletiva. A senhora quer que eu repita tudo de novo? É só uma afirmação do presidente Maia e eu só queria eu vou dizer de novo, mais com o senhor. Sobre Pfizer, eu já falei 1000 vezes. Falei sobre cláusulas, falei sobre valores, falei sobre prazos, falei que nós levamos isso a todos os níveis de decisão. Então, na hora que o laboratório aceitar ou nos trouxer propostas plausíveis, eu sou o primeiro a comprar. Obrigada. Muito obrigado.